Bom, vamos lá. Só lembrando aí, quem não lembra, o Movimento Iguaçu Vale ele nasceu do núcleo de... A Síria mesmo está gravando. Então, o Movimento Iguaçu Vale nasceu através do programa Empreender, e era um núcleo de informática que se transformou num movimento de inovação regional que sonha em transformar a região oeste no polo de empresas e entidades inovadoras. Para trazer mais valor agregado para a região, a gente produzir mais serviços de valor agregado em produtos. Baseado nos mesmos princípios que deram certo no Brasil e em outros lugares do mundo, o movimento Iguaçu Vale ocorre periodicamente em várias cidades aqui da região oeste, principalmente com esses encontros semanais aqui em Cascavel toda quinta-feira. Nesses encontros a gente sempre tem a oportunidade de conhecer algum case de inovação e muito mais. Hoje então a gente tem o Gelson Caú, que ele é um dos coordenadores, professores do CEP. Acho que quem participa bastante do Iguaçu Vale sabe como o CEP tem sido aí uma referência em cultura de empreendedorismo e inovação, e incentivando jovens desde ali do ensino médio e até depois o subsequente a fazer inovação, a se envolver com tecnologia. E então hoje o Gelson veio aqui para compartilhar um pouco do que o CEP vem fazendo, da importância aí da instituição para a nossa agenda de inovação e também alguns gargalos. Então, deixa eu preparar a apresentação do Gelson. Isso, perfeito. Gelson, fica à vontade. Tem aí um pouco do pessoal online, tem um pouco presencial. Charles veio lá de Santa Teresa e acompanhar. Obrigado, Charles. Vamos conversar, então. Posso sentar aqui? Acho que fica legal, né? Para o pessoal assistir. Então, bom dia a todos. Como o Rona me apresentou, eu sou Gelson Caú, sou engenheiro de telecomunicações. Eu já atuo no CEP desde 2016, com um curso especificamente de eletrônica, e recentemente eu estou atuando também dentro do curso de eletromecânica. Embora sejam dois cursos diferentes e eu tenha atuado durante todo esse tempo aí exclusivamente no eletrônica, são cursos irmãos dentro do CEP, tá? E eu atuo não só no CEP, atuo também numa das unidades aí do sistema positivo aqui em Cascavel, que é a Escola Passo Certo, com a parte de robótica educacional para crianças, tá? Eu já deixei de cara aí meus contatos, porque à medida que a gente for conversando, eu acredito que a gente possa ter pontos em comuns aí, e contatos interessantes que possam ocorrer. Uma coisa interessante que eu coloquei ali é o Facebook do curso técnico de eletrônica, onde tem várias informações a respeito do curso lá também, @eletrônicacep, dá para conhecer bastante coisa sobre a gente lá. Então, assim, o CEP não são só cursos de eletrônica e eletromecânica. A gente tem uma gama grande de cursos lá voltados para a educação técnica, né, em modalidades diferentes. Mas hoje, especificamente, eu vou falar desses dois que são as nossas áreas de atuação e são cursos extremamente necessários e relacionados à questão da inovação. A gente pensa diversos produtos hoje, qualquer coisa que você pense em relação a executar um produto novo, uma inovação, você tem, em algum aspecto, a eletrônica e a mecânica envolvidos. Tá? O eixo tecnológico ao qual esses dois cursos pertencem, esse eixo tecnológico tem as definições do Ministério da Educação, né, o MEC, e ele está relacionado a controle e processos industriais. Assim, a gama de atividades desses dois cursos é gigantesca. Você tem desde a parte de instrumentação, a parte de medições dentro da indústria, de implantação, de projeto, de desenvolvimento, em vários aspectos relacionados aos dois cursos. Uma das coisas que extrapola bastante na questão do curso técnico em eletrônica, especificamente, é que a gente pode pensar qualquer área de atuação, não propriamente o ambiente industrial ali, em que você tem em algum nível a questão da eletrônica, né?
A gente pode falar desde automação bancária, acho que todos aqui conhecem o show rural Copavel. Qualquer visita que você fizer lá, você vê literalmente um show de equipamentos que tem uma eletrônica embarcada violenta, né? E então, a importância desses cursos está diretamente relacionada ao volume de coisa que a gente tem em eletrônica e em eletromecânica embarcado nesses processos, tá? E como que a gente forma essas pessoas, né? Qual que é o encaminhamento que a gente tem dentro do CEP em termos de formação? A gente tem duas modalidades que a gente segue. Antes de continuar e falar um pouquinho mais sobre o CEP, né, talvez alguns não conheçam, o CEP ele é uma escola estadual, né, ele é um centro estadual de educação profissional, e a nossa mantenedora é a Secretaria Estadual agora a Secretaria Estadual de Educação e do Esporte também, né? Então a gente é uma entidade diretamente ligada ao governo do estado do Paraná, né? Todos os cursos do CEP, inclusive esses dois aqui, são sem custo para os alunos, né? E no caso dos dois cursos aqui, a gente tem essas modalidades, que é o integrado e o subsequente. No caso do integrado, a gente inicia com alunos aí que saem do 9º ano do ensino fundamental e iniciam o 1º ano do ensino médio, e eles realizam um percurso de 4 anos de educação, em que eles têm mescladas as disciplinas, tanto as disciplinas técnicas, que envolve todo o corpo da parte de eletricidade, de eletrônica, de desenvolvimento, né, dessas atividades relacionadas às profissões, e nesses 4 anos, além disso, eles têm que realizar também estágio, né, no final do curso, aí, no quarto ano. Essa logística, esse formato está para mudar com a introdução do novo ensino médio, mas uma característica importante disso daqui é que são jovens, né? A gente tem vários cases, assim, vários casos de sucesso aí em relação aos alunos que concluem esse curso ou iniciam as suas empresas, as startups deles, ou atuam em empresas já consolidadas no mercado, né, no âmbito da eletrônica. Até os professores, né, que saíram aí, deixaram. Tem professores também, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco aí. Os professores que abandonam a gente lá. Tem uns caras aí, tem uns aí que pararam de dar aula e estão aqui, né, estão aqui na SIC. Vamos conversar sobre isso daí também. Outra modalidade que a gente tem de formação é o subsequente. No caso do subsequente, a gente tem pessoas... Pode ir? Tá beleza? A gente tem pessoas que, normalmente, a característica desse tipo de aluno é o aluno que já está inserido no mercado de trabalho, né? Ele já está inserido no mercado de trabalho e ele quer se desenvolver numa área um pouco a mais, tá? Então, eles buscam um curso, esse curso é noturno, no caso do subsequente são 2 anos, 4 semestres que eles precisam concluir, também com estágio obrigatório no último semestre, de 150 horas na área de atuação, tá? Então, essas são as duas modalidades que hoje estão vigentes. A gente tem assim, características diferentes que esse pessoal do subsequente. A formação das turmas ela é muito heterogênea. A gente tem pessoas que às vezes estão há vários anos fora da escola e retornam para estudar. Então a gente precisa ter um nivelamento assim, no início do curso. Como são cursos das áreas de exatas, a gente tem uma dificuldade grande em relação à formação básica, né? A gente tem um problema educacional, isso não é nosso aqui no Brasil, né? Em relação às áreas de matemática, física, né? Isso daí é uma formação deficiente e que para esses cursos a gente precisa calibrar e fazer uma retomada muito boa. Então, por isso que o curso subsequente ele acaba tendo 2 anos, né? E o integrado tem os 3 anos do ensino médio regular e 1 ano que no conjunto das disciplinas completa a carga horária que eles precisam mínima, né, para ter o título de técnico nas 2 áreas, técnico eletrônico ou técnico eletromecânico. E como que a gente trabalha as disciplinas, né? As várias disciplinas que envolvem eletricidade, eletrônica digital, analógica, os processos da mecânica, a gente trabalha sala de aula, conteúdos teóricos e laboratórios, né?
Essa imagem que vocês estão vendo aí é um dos laboratórios de informática, que a gente utiliza como laboratório de desenho para eletrônica, no caso esse aqui é do curso, no desenvolvimento de placas de circuito, né? A gente ensina como que é o desenvolvimento das placas, como que associado, né, essa disciplina específica de desenho, associado a todo o conteúdo que eles veem nas outras disciplinas, eletricidade, circuitos elétricos, né, conhecimento desses meios aí. Laboratório de eletrônica, para ter o desenvolvimento de práticas, de testes lá dentro do laboratório. A parte de automação, hidráulica, pneumática e mecânica. Isso eu falo no âmbito dos dois cursos, cada um tem suas especificidades aí, mas eles, como disse antes, né, são cursos irmãos, eles têm muitas disciplinas afins, tanto que os nossos professores, eles transitam também muito nos dois cursos. E além das atividades, né, de aula e todas as práticas realizadas em laboratórios, que atualmente a gente está, vamos dizer assim, deficiente por conta da pandemia, como isso daí exige muita manipulação de materiais, a gente teve que criar uma série de protocolos para poder atender, número reduzido de alunos, a gente teve problemas sérios aí de evasão e dificuldades por conta disso, né? A própria expectativa dos alunos, quando eles buscam um curso desse, é que tenha bastante prática, que eles coloquem a mão na massa para executar e realizar as atividades aí para desenvolver o conhecimento. Então, por conta da pandemia, isso ficou deficiente e, consequentemente, a gente teve problemas de evasão em relação a isso. Mas, em tempos normais, a gente desenvolve uma série de atividades complementares aí à questão do curricular, né, que são as disciplinas. Uma das atividades aí que já são históricas nossa é a própria Expo CEP, que é uma exposição grande que a gente realiza lá dentro do CEP, de todos os cursos, daí não só do eletrônica e eletromecânica, mas que congrega aí as atividades realizadas por alunos e professores durante todo o ano, ou às vezes mais de um ano do curso, né? E uma atividade específica dentro desse contexto aí é o nosso núcleo de pesquisa e inovação e iniciação científica, que organiza atividades com grupos menores de alunos para desenvolvimento de soluções para problemas locais, seja da escola, da comunidade ou de algumas empresas, no caso. A gente busca tentar atender esse tipo de solução através do NUPIC. Também no NUPIC a gente está com as atividades paralisadas agora por conta da pandemia. Outra ação, assim, daí assim, está bem direcionada ao curso de eletrônica e eletromecânica, é o desafio CEP de robótica. Esse desafio ele foi proposto com o objetivo justamente de colocar questões para os alunos solucionarem em termos de eles terem que utilizar sensores, atuadores, né, dispositivos eletrônicos, eletromecânicos para estar resolvendo problemas dentro do contexto educacional, mas que extrapolam assim para a área industrial. Quando um aluno está se batendo lá, vamos dizer assim, para conhecer a fundo um sensor, para conhecer a fundo um tipo de motor, consequentemente essas a aplicação desses dispositivos no mercado de trabalho é uma consequência, né? Isso está associado. E ele já estando mais preparado em função disso, e uma atividade que envolve, né? Eles gostam demais de participar disso. Essa imagem que vocês estão vendo aí é justamente de uma atividade de desafio que a gente fez, combinada com a ExpoCEP, lá dentro da nossa instituição, né? Um dos saguões do CEP. Além disso, todas essas atividades aí, a gente também trabalha em feiras, exposições externas aí da instituição, no Brasil e no mundo. A gente já participou com trabalhos premiados aí, envolvendo eletrônica e eletromecânica em Londres. A gente já levou um trabalho que foi escolhido entre os 500 melhores aí em termos de iniciação científica. Outra atividade forte que a gente fazia, né, a pandemia também atrapalhou, é a questão das visitas técnicas. Visitas técnicas para as empresas são importantes porque a gente consegue trazer para os alunos a realidade que tem lá dentro da empresa. Isso é algo que a gente busca muito conversar, procurar meios de fazer essas visitas. Agora, algumas podem estar acontecendo de maneira virtual,
mas ainda assim é um elemento muito importante na formação deles. Palestras, ciclos de palestras que a gente faz também, ou palestras pontuais diretamente, onde a gente chama algum profissional para a formação deles. E o estágio, que eu acho que é o contato principal, até vou pedir para o Ronan depois, o Ronan teve um contato muito bom em relação ao estágio, né? Comentar essa questão, porque é uma ponte muito boa entre a escola e as empresas, e às vezes é a alavanca tanto para a empresa, no sentido de buscar uma mão de obra adequada, que tenha conhecimentos úteis para estar alavancando inovações dentro dos processos da empresa. Esses 150 horas de estágio é para justamente criar a condição de ter essa ponte. E como que a gente tem essa questão da relação dessa formação técnica e a parte de inovação? Nesse diagrama aí que a gente está vendo aí do Iguaçu Vale, onde a gente tem todas as instituições, o CEP está ali embaixo, ali na parte das instituições de ensino, né, tecnologia e pesquisa, e o curso técnico em eletrônica e o eletromecânico são um bracinho desse conjunto aí. A gente tenta alavancar o máximo possível a movimentação dos alunos relacionado à questão da inovação, né? Participamos aí de hackathons, né? Aqui na SIC, toda vez que a gente tem alguma possibilidade de introduzir nossos alunos nesses processos, a gente tem buscado isso. Tá? E uma coisa que eu trato demais assim com os meus alunos, né? Eles formados serão resolvedores de problemas, né? Os técnicos que a gente forma lá, o objetivo é que eles tenham essa consciência de que eles estão saindo para o mercado de trabalho para resolver problemas nas empresas, e esses problemas muitas vezes estão relacionados a processos, e não tem como fazer isso com uma formação fraca, né? Então eles têm que passar por vários os anos aí, né? No caso, a gente percebe muito neles assim um imediatismo quando eles chegam no curso. Eles querem, já vou sair fazendo, mas tem toda uma base que precisa ser formada para ter conhecimento, para conseguir resolver esses problemas. E essa frase aí que eu trabalho com eles, o conhecimento é a ferramenta para a inovação. Se eles não tiverem uma base de conhecimento boa, eles não conseguem implementar processos que façam a diferença, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um relógio digital, de uma proposta que a gente faz para desafiar eles na solução de algumas coisas, e eles buscam soluções, fazem os circuitos, a gente trabalha muito essa parte, principalmente no curso técnico em eletrônica, para que eles tenham esses conhecimentos bem embasados, né? E a gente tem algumas coisas que até foi um dos motivos que eu pedi para o Ronan para vir fazer essa conversa hoje, que são algumas dificuldades e desafios que a gente está tendo no momento. Historicamente, a gente teve, assim, funcionou bem, vamos falar assim, a contratação de professores, a gente tinha professores no corpo docente para trabalhar todas as disciplinas, para trabalhar isso aí. Hoje isso já não é uma realidade. A gente está com um problema de deficiência de professores por alguns motivos. Questões salariais, questões de processo, como eu falei antes, a SED, né, a Secretaria de Estado da Educação, ela é a nossa mantenedora, ela não tem feito processos de contratação de professores temporários, por exemplo, para suprir as necessidades da escola. Esse é um gargalo que a gente não está conseguindo solucionar no momento. Precisamos procurar pessoas, contatos, que a gente consiga, de alguma maneira, interferir dentro desses processos, porque pela linha normal de acesso dentro da Secretaria de Estado da Educação, a gente não tem conseguido uma resolução. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, a gente, no curso técnico de eletromecânica, acho que são quase 10 disciplinas, né? Então, em torno de 10 disciplinas que a gente está sem professores atualmente. Os alunos estão sem aula nessas disciplinas. Isso é um fator que afeta demais a gente no âmbito da evasão, né? Porque os alunos, não tem professor, parece que é uma questão pontual, que a escola não resolve, mas isso não tem nada a ver diretamente com a escola, porque as contratações são feitas pelo Estado.
e isso tem afetado bastante a gente. Questão dos laboratórios também. Os laboratórios são espaços que precisam de manutenção, precisam de renovação, e a gente não teve investimentos de um curto prazo aí para atualizar esses equipamentos, atualizar essas... Muito do que foi feito em termos de atualização dependeu da gestão local, assim, de parcerias que a gestão local fez e conseguiu, tipo laboratório de informática, como aquele laboratório de informática que vocês viram ali antes, que a gente estava usando para desenho, é muito de uma iniciativa local que a gente conseguiu através da gestão local. Mas por parte do governo do estado a gente não teve muito apoio. E somando essas coisas, questão de corpo docente, laboratórios, a gente tem essa questão da evasão, principalmente no noturno, que, assim, tirando fora essa questão da pandemia, que já é um fator complicador, né? Um aluno que se propõe a fazer um curso e por um motivo a contratação do professor não acontece lá por parte da Secretaria de Estado, certamente o cara vai desistir em algum momento, né? Então a gente tem problemas seríssimos de evasão no noturno. Um dos fatores é essa questão de contratação de professores. Como eu vejo isso como um problema no contexto aqui do Iguaçu Vale e de todas as empresas que estão envolvidas aqui nos processos de inovação? A longo prazo, né, até dentro do site do Iguaçu Vale, a gente tem uma questão assim, é uma visão a longo prazo de que coisas a gente precisa realizar, né, não só como as instituições de ensino, as empresas também, para que a gente tenha a inovação. A gente seja uma região proeminente nessa questão da inovação. Esse bracinho que eu falei antes, que é o CEP, esses 2 cursos, se a gente não tiver isso a contento, a longo prazo, toda uma base de formação que a gente tem de pessoas que muitos saem com terminalidade, eles vão para as empresas e vão trabalhar. Alguns desse processo saem para o ensino superior e vão se formar em áreas afins dentro desse processo e vão ser encarregados, engenheiros aí dessas áreas. Mas a gente precisa dessa base, né? E hoje a gente não tem uma observação do ideal, do que deve ser a formação dessa base. A gente não está tendo esse apoio. Essa questão dos professores, ela é um conjunto um pouco mais complicado, porque como a gente fala de Estado, a gente tem algumas relações que englobam toda a questão da educação, né? E a gente é uma fatiazinha dentro do processo, que é colocada junto no bolo. Só que, no nosso caso específico aqui para as empresas, essa fatia faz muita diferença. Para vocês terem uma ideia, no estado do Paraná hoje, a gente só tem formação de técnico em eletrônica aqui, em Cascavel. A gente tinha em Londrina, eles mudaram a formação do curso, lá está num outro processo agora, e Curitiba. Curitiba já está encerrando também os cursos por falta de professores nesse contexto que eu acabei de apresentar. E aqui no CEP Cascavel, a gente hoje está com as turmas do noturno, apenas 3 turmas, a gente deveria ter 4. Uma não foi aberta por conta da pandemia e aquele turbilhão de coisas que foi na metade do ano passado. Deveríamos ter abertura de curso agora, para a metade do ano, e a Secretaria de Estado ainda também não deu informação, não tem confirmação de nada sobre essas aberturas. Também, sem professor, a gente também fica numa situação complicada. Então, esse é um aspecto de dificuldade, desafio que a gente tem muito grande. A gente precisa pensar em ações aí que possam reverter esse processo, né? E procurar um caminho aí que possa resolver. Eu fui bem breve nessa explicação, que eu quero interagir, a gente conversar aí, ver as perguntas que vocês têm em relação aos nossos cursos, né? E vou deixar novamente aqui o meu contato, para que, caso queiram conversar depois, a gente possa conversar. Vou passar a palavra para o Ronan para ele fazer os comentários aqui e a gente conversa. Beleza. Enquanto o pessoal que está online prepara os comentários ou as perguntas, aí pode, como sempre, abrir o áudio e falar, né? Ou escrever até no bate-papo, eles se sentirem mais à vontade. Só até complementando o que o Nelson falou, né? Acho que muitos sabem que eu fui professor do CEP por muitos anos, tenho orgulho disso. Nossa, foi fantástico. Até
sinto falta de não ministrar aulas mais, até assim, ali é mais por questão de agenda, né, que por esse professor semanal, às vezes trava agenda. E aí eu tive que largar mais em função disso. Mas eu acho, sim, que até um ponto ali que o Gelson comentou, que eu acho que vale a pena reforçar ou esclarecer, que nem o Gelson comentou ali, a questão salarial. Eu acho que estando dos dois lados da mesa, assim, às vezes quem está de fora fala assim, mas os professores ganham bem, ganham razoável, e vivem reclamando de salário, né? Mas só para esclarecer, nesse ponto, pelo menos no curso técnico, até onde eu acompanhei, houve uma redução do salário. Primeiro, não teve mais concursos, acho que desde 2007. Desde 2007 não teve mais concursos para formação de professores na área, pelo menos de eletrônica e de eletromecânica. Então, todos os professores que ministram aulas nessa área são do estilo PSS, contrato temporário. Beleza. Então, esses professores do contrato temporário não têm, vamos dizer assim, mesmo programa de carreira que um professor de concurso, naturalmente, não tem como ele avançar, receber um salário, crescer financeiramente dentro da carreira dele de professor. Então, ele sempre vai ficar com o mesmo salário todo ano. E para piorar, houve uma redução desse salário. Não sei se talvez o governo, eu acho que ele interpreta assim. Ele vê toda a classe de professores e coloca todos no mesmo nível salarial e no mesmo nível, tudo bem, mas aí o que acontece? Por exemplo, tem áreas que sobram professores realmente. Há mais oferta e demanda. E nessa área que há menos demanda, menos oferta de professores e mais demanda, fica incompatível o salário. Então, porque, por exemplo, eu acho que naquela época um professor ele reduziu o salário para uns 2.800, se fosse carga horária completa, enquanto ele na indústria, né, como técnico, como engenheiro, às vezes facilmente ganharia mais do que isso, e aí acaba realmente... E não tem como crescer, né, que isso foi pior, né? Não tem como crescer, é sempre isso. E nem corrigido pela inflação tem sido. Então, realmente desmotiva aí a pessoa a seguir a carreira de professor. Ou às vezes ele até segue, mas ele ainda acaba indo para outra instituição, faz um concurso, vai para outra área e não continua. Então, acho que da minha parte eu queria colocar esse ponto também para entender mais essa realidade aí do salário ali, como ele impacta negativamente. A palavra está aberta. Alan, Leito, está com a câmera aberta, comentar alguma coisa? Show! Já que você me intimou aqui, então, Ronan, vou aproveitar aqui, abrir a câmera aqui. Bom dia, professor, bom dia a todos aí que estão aí. Cara, é muito bom ter o CEP em Cascavel, né? Eu acho que o que já fez e o potencial que tem em relação à inovação, ao desenvolvimento local é extraordinário, né? E eu acho que essas necessidades aí, Ronan, elas precisam ser trabalhadas, tá? Eu acho que a gente precisa apoiar de alguma forma para poder potencializar, né, todo esse processo que está tendo aí. Pelo que você falou, os professores, como a maioria no Brasil, são quase heróis, né? Eu acho que é importante, pelo menos, ajudá-los no que a gente pode, né? No que a comunidade pode oferecer, em relação aos laboratórios, em relação à conexão, principalmente com o mercado, as empresas, apoio nos eventos que eles vão realizar. Acho que o que a gente conseguir fazer como ecossistema, Ronan, nossa, pode contar sempre com isso, tá? Conte com o Sebrae, conte com o que a gente puder fazer em relação a essas conexões e a nossa rede de contato, tá? Eu acho que seria importante até, inclusive, ter isso como quase um plano de ação, sabe? Agora estimulando aí o Sul Vale Cascavel, para que a gente possa apoiar aí de todas as formas, tá? E parabéns aí, professor, aí, pelo trabalho. Sei que o Ronan também já foi professor, né, Ronan? Então, não sei se foi bom ou não, porém, fica aí na veia também, né, Ronan? Você consegue falar com mais segurança, né, com mais credibilidade nesse processo, tá? Legal, obrigado. Bom, a palavra está livre. Leão, quer falar alguma coisa, Fernando? Aí.
Opa! Agradecer aí, ó, aos professores, né? Eu também fui aluno lá no CEP e fico triste, né, por ver a situação que tá indo, né, nesse contexto, né? Esperamos que melhore isso e o que a gente puder ajudar, né? Então, estamos aí para ajudar a comunidade. Posso comentar mais algumas coisas? Eu me recordava, Ronan, do CEP, né? Bom dia, professor. Bom dia. Quando nós realizávamos o encontro com startup ali no ASIC Labs, nossa, fantásticos. A qualidade dos projetos em si, os alunos traziam, sabe? E não desmerecendo os demais projetos, as startups e tudo mais, mas vinham algumas startups para apresentar o seu pitch em si, né? Mas ele não conseguia vender a ideia com tanta eficiência e qualidade do produto em si como alguns alunos do CEP entregavam. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, né, com esses desafios em si, a gente acaba, tipo, levando um choque, né? Poxa, que pena, né? Que complicado isso, né? Então, acho que o ecossistema, conforme o Alan falou, e o Fernando também comentou, eu acho que a gente tem que sim colocar à disposição para poder contribuir sim para que esses projetos não parem por aí, né? Para que eles possam se fortalecer e crescer ainda mais. Então, esse crescimento e fortalecimento do Iguaçu Vale é extremamente importante, né? Provocar essa inovação tanto dentro das empresas privadas, até mesmo empresas que queiram trabalhar inovação aberta e que possam auxiliar iniciativas como essas do CEP em si. Então, eu acho que isso é necessário e, professor, parabéns aí, conte com a gente, tá bom? Joia, obrigadão. Perfeito. Professor Helder, Charles, se quiser comentar ou perguntar alguma coisa, tem vontade. À disposição. Porque vai ser difícil perguntar alguma coisa, né? Ou comentar alguma coisa dentro do contexto. Deixa eu só comentar. Só oi. Bom, antes de mais nada, né, agradeço o convite que o Gelson fez aí para participar, né? Hoje, o Gelson, nós somos colegas de formação, né? Fomos formados na mesma turma, né, Gelson? Depois o Ronan tive a oportunidade, né, de assim, passar um pouquinho de aprender bastante com ele também, foi meu aluno. Nessa hora que eu não fico engraçado, eu não deve, tá, pessoal? Pode ver. Ou mais experiente, depende de como for. Mas, de qualquer forma, eu acho que aqui o CEP realmente faz muita diferença, né? Ele faz uma diferença na vida daqueles que passam pelo CEP, faz uma diferença na vida da sociedade, na região. E tem todo um contexto, igual o Gelson comentou, que muitos vão para a universidade. Hoje eu estou aqui como... Também sou coordenador de curso, ou melhor, eu sempre digo que não sou, estou, né? Mas também hoje eu falo aqui também em nome da FAG, né? A gente também é coordenador de curso lá. E uma coisa interessante, já comentei com o Gelson uma vez, né? Acho que o Ronan também, quando o aluno tem um curso de nível médio técnico e vai fazer engenharia, é outro nível. Assim, é um divisor de águas, completamente diferente. O aluno é mais objetivo, mais focado, ele sabe o que quer, né? Ele, às vezes, até é uma coisa interessante, ele pode até não saber totalmente o que ele quer, mas ele tem certeza daquilo que ele não quer, certo? Então, isso aí faz toda a diferença nesse perfil. São profissionais que, quando chegam no nono período, assim, praticamente ele já está fazendo estágio com viés de ser contratado, né? Como engenheiro, não como... E um detalhe interessante também é que Cascavel, a região, só vai crescer de verdade, do ponto de vista técnico, a partir do momento que houver essa sinergia de maneira mais efetiva entre os cursos técnicos e engenharia. Já os comentou também a questão dos laboratórios, né? Hoje está havendo uma mudança aí na questão estrutural dos laboratórios da FAG. Ela tende hoje a criar parcerias para desenvolvimento tecnológico. Temos equipamentos, temos o pessoal qualificado, mas realmente o elemento humano é fundamental, importante e foca o processo, né? Às vezes a gente brinca que o trabalho é meio de formiguinha, cada um, às vezes uma ação, às vezes, que momentaneamente começa a isolar, ela vai influenciar a vida dos jovens
Esses jogos, o Gelson ele tem um impacto muito grande aí, com o Ronan também, né? A questão da formação desses jovens, que unem e fazem diferença, sim, na sociedade. São empresários, igual o caso aqui, é Fernando, né? Da Bela Colégio, né, Fernando? Ok? Então, a gente percebe ex-aluno do CEP, tem todo um portfólio aí, né, que está desenvolvendo, tem a sua empresa, trabalha, desenvolve, cresce junto com a sociedade cascavelense e região. Eu acho que o foco é esse mesmo. E eu entendo que a FAP também ela pode ser protagonista juntamente com o CEP. Eu sempre brinco, né? Eu estou com o Pelão, cara, né? O Gelson falando, eu tenho uma missão impossível para você. Eu falei, você é meu amigo, né? Muito bem, muito bacana. E a gente trabalha essa parceria já de alguns anos, né? E tem sido muito positivo. O Gelson já deu aula lá com a gente também, né? Sempre tem a porta aberta aí com a gente. Como diz o Ronan, é uma questão de agenda também, né? Vocês não conseguem conciliar isso aí, mas essa experiência a gente consegue influenciar também positivamente, tanto que só com a graduação, a gente leva também aquela ideia de que você deveria ter feito curso técnico, né? Não estaria sofrendo tanto agora, né? Mas há um desenvolvimento muito grande, uma sinergia muito grande. Nós temos ex-alunos que hoje são CEOs de empresas também, né? Fazem toda a diferença em multinacionais, né? Fazem diferença também em empresas locais e promovem o desenvolvimento das empresas e nos dão esse feedback toda hora. E é o que a gente, como professor, como profissional, né? É o feedback que a gente precisa para continuar nessa estrada. Esses seriam os meus comentários. Né? Eu não vou fazer pergunta para o Gelson, a gente conversa todo dia. Se a gente jogar. Mas você combinou alguma coisa. Tá bom? Vai ser Quer comentar? Sim. Então, pessoal, na verdade, assim, essa questão que eu comentei sobre os professores, né, a falta de professor, principalmente, eu acho que é o ponto mais crítico que a gente tem hoje, né, porque se a gente tem as pessoas, se a gente tem essa possibilidade, atrás de laboratório a gente corre, parceria, né, como o falou, a gente corre atrás. Isso sempre aconteceu dessa maneira. Mas quando a gente tem uma situação em que a gente não tem mais pessoas, acho que todos vocês sabem, né, a falta da mão de obra, né, especializada aí para executar qualquer serviço, é o que compromete tudo o que deve acontecer pela frente. E assim, naquilo que eu falei de visão a longo prazo, isso prejudica todos nós, né? Todas as empresas aqui da região, prejudica a agroindústria no contexto todo, né? Eu posso extrapolar isso também, por exemplo, o Cascavel é polo em medicina, né? A gente tem, todo mundo vem para cá por conta da área médica. E se todos os médicos, ou todas as clínicas de Cascavel, se vocês forem pensar, a quantidade de equipamento que tem envolvido para fazer análises clínicas, para fazer exames, para fazer... Quase tudo é eletrônico, né? Praticamente 99% dessas coisas são eletrônicas ou envolve algum processo eletromecânico no conjunto, né? As vidas das pessoas dependem disso. E 90%, com certeza, da manutenção que é feita nesses equipamentos, dos cuidados que são feitos nesses equipamentos, são alunos que saíram do CEP. É feito, né, por alunos que saíram do CEP. Então, isso só pegando essa fatiazinha aí de contexto, a gente não, pensando a longo prazo, não ter essa formação por comprometimento de formação, por evasão, por falta de professor, eu acho muito complicado. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer parcerias no sentido assim, de contatos, de conseguir o apoio das entidades, por escrito mesmo, olha, a gente precisa que o CEP tenha essas formações, né, com forças, com lideranças aí da região que apoiem nesse sentido e que entendam a necessidade disso, é que a gente consegue reverter esse tipo de processo. Alguém dentro do processo político, governamental lá, precisa receber uma cutucada. Ó, gente, a gente precisa olhar com outros olhos, a gente precisa ter uma política pública para avanço nesse sentido. A gente já tem a faca e o queijo na mão, porque a instituição já existe, já é feito um trabalho de excelência nesse processo, a gente não pode deixar morrer. É nesse contexto que eu faço a minha fala e a gente vai conversar em outros momentos aí sobre isso também. Perfeito. Beleza? Perfeito. Gente, a gente já está se aproximando das 9 horas. Duas coisas que eu queria também aproveitar o momento e colocar. Ainda nessa parte,
Não sei como a gente vai fazer isso, tá? Mas uma coisa que a gente já vem discutindo bastante entre os iguaçuvares da região é o surgimento, não digo nem surgimento, porque já existe, mas um avanço nos núcleos de inovação de cada cidade para o ecossistema ele ser mais espalhado, não vamos dizer assim, ficar tanto centralizado nos encontros de quinta-feira, na pessoa que está coordenando cada cidade. Então, vamos nos organizar aí, criar um grupo de WhatsApp, né? Geralmente começa assim, né? Principalmente no Iguaçuvari, o Alan sabe bastante disso, o Alan deve ter uns 53 grupos de WhatsApp ali. A gente começa geralmente criando um grupo de WhatsApp nós temos uma dor, que é essa, que o curso técnico de eletrônica e de eletromecânica corre o risco sério de ser fechado, de ser descontinuado, e aí, como já foi contado, é uma dor para a região. Então, acho que cabe a gente criar um grupo de trabalho. Hoje o Adriano não está aí, mas o Adriano junto com o Sebrae, tem feito um trabalho aí de fortalecer esses núcleos, né, vamos dizer assim, chamar de núcleo. Então, me lembrem, vamos conversar para fazer isso aí. Não sei como, mas a gente vai atrás disso. E claro, quem tiver contato, o Alan, todo mundo aí, Rafael também, do Fundetec, ele tem, às vezes, está fazendo um trabalho conjunto ali com o Rafael, que eles estão desenvolvendo na Fundetec um programa de formação de mão de obra, de técnicos, para a área de tecnologia também. Eu acho que dá para fazer alguma coisa, e Rafael, dá uma olhada, depois passa teu contato para o Gelson. Vamos conversar sim, vou pegar o contato dele no grupo aqui, a gente faz uma relação mais estreita. Beleza, maravilha. Então está feito mais uma conexão, e eu acho que é isso, o momento aqui do Iguaçuvari é para conectar. Bom dia a todos. Eu acho que é importante aproveitar a presença daí do Alan do Sebrae, eu aqui falando em nome da Ciclado, o Rafa aí está o Rafael em nome da Fundetec. Nós, como instituições, a CIC, Sebrae e Fundetec, nós talvez nos movimentarmos. Acho que vamos realmente criar esse grupo, vamos buscar conversar, trabalhar sobre isso. Eu já me comprometo a descobrir quais os caminhos possíveis que aqui dentro da diretoria da CIC nós poderíamos formar uma força-tarefa, mas não sei, entende? Mas estruturar alguma coisa. Além desses contatos com empresas, empresários que nós podemos fazer, talvez, se necessário, alguns contatos, alguma proximidade, ou levar até isso a nível político. Por que não? Certo? Então, eu creio que nós temos e precisamos fazer isso, né? Eu estudei lá no CEP quando era polivalente, sei lá quantos anos atrás, né? Faz muito tempo. Então, realmente, eu tenho um carinho muito grande por lá. E eu creio que nós temos que realmente fazer. Se nós buscamos realmente aquilo que é o propósito, que é a meta do Iguaçuvari para a nossa região, nós precisamos cultivar essa sementinha através dessas escolas, através desse aprendizado. Então, eu creio que é extremamente válido. Me comprometo a descobrir esses caminhos possíveis aqui dentro da CIC, que a gente possa começar a montar essa força-tarefa. Vamos fazer acontecer sim. Precisamos disso. Beleza? Então, contem conosco, viu? Eu vou começar a descobrir isso aí. Falou? Perfeito. Show de bola. Eu vi o Clóvis também, está ali quietinho. Não sei se você vê alguma conexão aí, Clóvis, no Iguaçu Haiti. Eu sei que você está com um dos representantes da associação. Fica à vontade também eu posso passar para você o contato do Gelson, ou você passar para alguém aí que você acha que faz sentido dentro do Iguaçu Haiti ou de outra rede sua, claro. E para quem também está participando aí, que às vezes eu não lembrei de citar aí, peço desculpas, mas é bem-vinda à cooperação. Gente, então, o último recado que eu queria dar antes de finalizar, muitas pessoas que participam há muito tempo do Iguaçuvari de Cascavel hoje não estão conectados, mas talvez assistam aí depois a gravação. Mas também que a gente está em um processo aí acho que já passou bastante do prazo, aí nem sei se eu tinha prazo, como que era. Fui aí ajudando o Jason na coordenação do grupo de Cascavel e fiquei por aqui e cometi o erro de não ter, de começo aí, escolhi um vice para dividir o salário e o trabalho, né? Então, a gente já está conversando com o pessoal, tentar escolher aí. Eu
acho que dessa vez é legal escolher umas 2 pessoas aí para coordenar, a gente chama de coordenador do Gasolares de Cascavel, mas digo assim, é um organizador dos encontros de quinta-feira. Acho que esses encontros de quinta-feira são extremamente importantes. Isso aqui, acho que é a maior responsabilidade de quem está aí como coordenador do Gasolares de Cascavel ou de qualquer cidade, é manter essa periodicidade, essa consistência. Eu acho que esse aqui para manter o ecossistema vivo e representar, quando for possível, quando for oportuno, mas jamais como dono, como um mero representante, talvez, né? Mas, enfim, a gente está conversando com as pessoas aí. Se vocês tiverem algumas ideias, algum candidato pode sugerir. A gente está tentando buscar aí. A gente não sabe, dentro daqueles princípios lá, assim como inovação é uma coisa que não está bem definida no dicionário, empreendedor também não está bem definido no dicionário o que é, né? Mas a gente vê lá que o primeiro princípio é ser liderado por empreendedores. E aí, como a gente tem um apoio muito grande da SIC também, hoje a SIC nos apoia como, aqui em Cascavel, como núcleo, né? Dentro também é importante que o coordenador do Iguaçu Vale de Cascavel seja um empresário associado à SIC, para poder participar internamente também. Isso ajuda no desenvolvimento. E então possivelmente vai ser nessa linha. Também é bom ser um empresário que é mais neutro, né? Então às vezes não cria uma relação direta com nenhuma instituição, com nenhuma entidade, né? Então é mais ou menos essa linha que a gente está buscando. Às vezes uma pessoa mais velha de ecossistema e uma pessoa mais nova, enfim. Então aí o processo seletivo está aberto. Então se inscreva, você que bem concorrido para ganhar aí um salário alto e ter um trabalho considerável aí. Muitos benefícios, então sei que vai ser concorrido. Gente, muito obrigado. A gente vai se falando. Semana que vem o pessoal da UniOeste vai estar conosco, trazendo projetos da área da ciência da computação, que eles vão apresentar para nós. Os alunos vão apresentar projetos de mestrado que eles têm desenvolvido aí, envolvendo inovação, envolvendo ciência da computação. Convido a todos, então, no mesmo horário, vou falar com chaves, né? Ou no mesmo horário, no mesmo canal online e no mesmo local presencial. Grande abraço. Legal, Celso, legal. Desafio.